O sinal fechou. Eu olhei para a esquerda e vi minha irmã pedindo esmola. Ela segurava um bebê nos braços, o filho que nunca deveria estar ali. Eu só fiz uma pergunta: onde está o carro que eu comprei para você? A resposta dela mudou tudo. Eu não freiei por reflexo. O carro já estava parado. O sinal vermelho segurava tudo o trânsito, o calor, o barulho e por alguns segundos também a minha respiração. Era começo de tarde. O asfalto vibrava sob o sol, as motos passavam costurando entre os carros, buzinas se acumulavam como um ruído constante, quase automático. Eu estava sozinha, como quase sempre gosto de estar quando dirijo. Não era pressa, era costume. Dirigir sempre foi para mim um espaço de silêncio controlado. Foi então que a vi. No meio da faixa entre um carro e outro, uma mulher magra, o cabelo preso de qualquer jeito, roupas gastas demais para aquele horário do dia. Ela segurava um bebê junto ao peito com um braço e com a outra mão estendia uma latinha amassada onde algumas moedas tilintavam. Não era um gesto teatral, era mecânico, rápido, desesperado. Por um segundo pensei tratar-se de mais uma cena comum da cidade, algo que aprendemos a enxergar sem realmente ver, mas quando ela se virou de perfil, o mundo pareceu perder profundidade. Era minha irmã. Meu corpo não reagiu de imediato. Não senti vontade de chorar nem de gritar. Senti um frio preciso, direto, como se alguém tivesse deslocado o ar ao meu redor. Observei os detalhes quase com frieza, os pés descalços, a pele suada do bebê, as bochechas vermelhas, o jeito como ela contava as moedas com pressa, como se cada centavo tivesse um peso maior do que deveria. Aproximei o carro um pouco mais, baixei o vidro. Vem aqui, eu disse num tom baixo, mas firme. Ela levantou os olhos e me reconheceu. Não foi surpresa o que vi no rosto dela. Foi medo. Um medo seco imediato. O medo de ser vista, de ser descoberta em algo que não deveria estar acontecendo. Ela hesitou. O sinal continuava vermelho. Os carros atrás começaram a buzinar. Entra, eu repeti. Ela se aproximou, entrou no banco do passageiro, ainda segurando o bebê com força. Fechei o vidro. O barulho da rua ficou abafado. O silêncio dentro do carro parecia mais pesado do que o som lá fora. Ela baixou a cabeça. As moedas ainda estavam na mão dela. O bebê se mexeu um pouco incomodado com o calor. Olhei para frente, respirei uma vez. Depois virei o rosto lentamente para ela. Onde está o carro que eu comprei para você? A pergunta saiu limpa, sem acusação, sem emoção visível. Era uma pergunta objetiva, prática, a única que fazia sentido naquele momento. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse organizando algo por dentro. Quando falou, a voz saiu baixa, quase sem força. Eles levaram. Eles quem? O marido e a mãe dele. Esperei. Não interrompi. Disseram que o carro não era mais meu, que era da família. Ela engoliu em seco. Depois, me mandaram sair de casa. Olhei novamente para o bebê. Reconheci o rostinho. Era meu sobrinho. Pequeno demais para entender qualquer coisa, mas já carregando o peso de uma situação que não deveria existir. O sinal abriu. Arranquei devagar. Não acelerei. Não olhei para trás. Segui reto por algumas quadras antes de encostar o carro numa rua lateral. Eles levaram só o carro? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Levaram o dinheiro também. Diziam que era melhor assim, que eu não sabia administrar. Fez uma pausa curta. E disseram que se eu reclamasse, poderiam ficar com ele. Ela apertou o bebê com mais força. Não senti raiva. Ainda não. Senti algo mais organizado do que isso. Uma clareza incômoda. Eu conhecia aquele tipo de história. Já tinha ouvido variações dela antes. O que me surpreendia não era o método, era a proximidade. Encostei o carro completamente. Desliguei o motor. Há quanto tempo você está assim? Perguntei. Alguns dias, ela respondeu rápido demais. Só até conseguir falar com você. Por que não falou antes? Ela deu um meio sorriso que não combinava com o rosto cansado.
vergonha e medo. Assenti devagar. Vergonha e medo costumam andar juntos quando alguém é empurrado para fora da própria vida sem perceber como aconteceu. Olhei em volta. Aquela rua não tinha nada de especial. Casas comuns, muros baixos, portões fechados. Vida acontecendo longe de nós. Você não vai voltar para lá, eu disse. Ela levantou o rosto pela primeira vez desde que entrou no carro. Eu sei. E você não vai mais ficar pedindo dinheiro no sinal. Ela respirou fundo como se quisesse discordar, mas não tivesse forças. Aproximei um pouco mais o banco, peguei uma garrafa de água do porta-luvas e entreguei a ela. Escuta bem, eu disse olhando nos olhos dela. Não se preocupe. Ela me observava em silêncio. Eu vou cuidar deles. Não era uma promessa dita no calor do momento. Não era uma frase para confortar. Era uma decisão. Liguei o carro novamente. Antes de seguir, acrescentei. Mas antes de qualquer coisa, você vai ficar em segurança. E tudo o que eles fizeram vai ser colocado em ordem, um passo de cada vez. Ela assentiu. Não sorriu. Apenas encostou a cabeça no banco exausta enquanto o bebê finalmente fechava os olhos. Naquele instante, enquanto o carro se movia e o trânsito voltava a existir ao nosso redor, eu sabia que aquela história não começava ali. Ela apenas tinha sido exposta ali, no lugar mais público possível. E eu também sabia que não terminaria rápido. Histórias assim nunca terminam. Mas terminam. Parte 1. O sinal vermelho. 1006 palavras. Continue. Antes de levar minha irmã para qualquer lugar, eu precisava entender onde eu estava pisando. Não por curiosidade, por estratégia. Situações como aquela raramente são resultado de um único gesto. Elas se constroem aos poucos, com concessões pequenas, silêncios longos e uma confiança mal colocada. Enquanto eu dirigia, mantive o trajeto neutro. Não fui para minha casa. Não por medo, mas por cálculo. Quem expulsa uma mulher de casa com um bebê no colo costuma vigiar os próximos passos. Pessoas assim confundem controle com direito. Eu tenho 38 anos. Trabalho desde muito jovem. Construí minha vida com método, não com pressa. Sou casada, tenho uma relação estável adulta sem ilusões românticas excessivas. Meu marido respeita meus limites porque sempre deixei claro quais são. Nunca dependi financeiramente de ninguém. Não por orgulho, mas por escolha. Minha irmã, ao contrário, sempre acreditou mais nas pessoas do que nos fatos. Paramos em frente a uma pequena pousada daquelas discretas afastadas das avenidas principais. Um lugar simples, limpo, sem fluxo constante. Eu já tinha usado aquele endereço antes, anos atrás, quando precisei de silêncio por alguns dias. A dona me conhecia o suficiente para não fazer perguntas. Entrei primeiro. Falei pouco. Pedi um quarto nos fundos. Paguei adiantado. Quando voltei ao carro, minha irmã ainda estava sentada do mesmo jeito imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo. Por enquanto é aqui, eu disse. Ela não perguntou quanto tempo. Pessoas cansadas aprendem rápido a não pedir previsões. No quarto, o ar era fresco. Havia um ventilador antigo, mas funcionando. Coloquei minha bolsa sobre a cama e observei enquanto ela se sentava devagar, ajeitando o bebê no colo. Ele acordou, chorou baixo. Fome. Você comeu hoje? Perguntei. Ela balançou a cabeça em negação. Saí, comprei leite e água, algumas frutas fraldas. Voltei em poucos minutos. Quando entreguei a sacola, percebi algo que me incomodou mais do que a cena no semáforo. Ela parecia surpresa por alguém cuidar dela, sem exigir nada em troca. Enquanto o bebê mamava, sentei à frente dela. Agora você vai me contar tudo, eu disse, sem pular partes, sem se proteger. Ela respirou fundo, olhou para o chão, depois começou. No início, o casamento parecia comum. Ele era educado, trabalhador, falava bem. A mãe dele presente demais, mas preocupada, segundo ele. Aos poucos, as decisões financeiras começaram a mudar de mãos. Primeiro sugestões, depois insistências, em seguida críticas veladas. Ela dizia que eu era distraída com dinheiro, minha irmã explicou. Que uma boa esposa confia no marido. Assenti.
Aquela frase eu já tinha ouvido antes em outros contextos com outras vítimas. O cartão passou para o nome dele por praticidade. O dinheiro começou a ser controlado para o bem da casa. Documentos eram assinados rapidamente, sempre com alguém explicando que era burocracia, nada sério. Eu perguntava, ela disse, quase se justificando, mas eles falavam rápido, diziam que eu exagerava. Depois veio o bebê, e com ele o cansaço, a fragilidade, a dependência emocional. Foi nesse período que o carro começou a sumir com frequência. Estava sempre sendo usado por alguém da família. Quando ela reclamava, a resposta vinha pronta em gratidão. Um dia eu pedi o cartão de volta, ela contou. Ele riu. Disse que eu estava nervosa por causa do pós-parto. Fechei os olhos por um segundo. Não por emoção, por reconhecimento. Aquilo tinha nome e método. E a casa, perguntei. Ela deu de ombros. Está no meu nome. Ou estava, não sei mais. Quando finalmente tentou sair, não houve discussão longa. Apenas uma ordem seca. A sogra disse que aquele comportamento não era adequado para uma mãe. O marido disse que ela precisava pensar melhor. Quando insistiu, ouviu a frase que a fez recuar por semanas. Se você sair, o bebê fica. A ameaça foi dita com calma, como um fato, não como chantagem. Eu juntei o que deu, ela continuou, e saí quando ele não estava. Sem dinheiro, sem telefone, sem plano. Dormiu 2 noites na rua, depois começou a pedir ajuda no sinal. Não porque queria, porque não via alternativa. Quando terminou o quarto, estava em silêncio. O bebê dormia. Minha irmã olhava para as mãos vazias agora. Eles sabem onde você está? Perguntei. Não. Ótimo. Levantei-me. Você vai ficar aqui por enquanto. Não vai ligar para ninguém. Não vai responder mensagens se receber. E não vai tentar resolver nada sozinha. Ela me olhou apreensiva. E você? Eu vou organizar as coisas, respondi. Porque o que eles fizeram não foi um erro, foi um processo. Antes de sair do quarto, acrescentei. Você confiou. Isso não te torna fraca. Mas a partir de agora, você vai precisar ser precisa. E eu vou te ajudar com isso. Fechei a porta com cuidado. No corredor, peguei o telefone e comecei a listar mentalmente os próximos passos. Situações assim não se resolvem com confronto direto. Elas se resolvem com prova, tempo e silêncio. E eu tinha os 3. Naquela noite, eu não dormi. Não por ansiedade, mas por necessidade de organizar as informações. Sempre fui assim. Quando algo foge do controle, eu não reajo, eu estruturo. E quanto mais silenciosa a situação parece, mais atenção ela exige. No quarto ao lado, minha irmã dormia com o bebê encostado ao peito. Observei os dois por alguns minutos antes de fechar a porta. Não havia drama naquela cena, apenas cansaço acumulado e abandono. Voltei para o meu carro e dirigi sem rumo por quase 1 hora. Precisava pensar longe de qualquer interferência emocional. Precisava separar o que era indignação do que era ação concreta. Pessoas como o marido da minha irmã e a mãe dele não agem por impulso. Elas agem porque se sentem autorizadas. E essa autorização costuma vir da ausência de resistência. Quando cheguei em casa, já passava das 10 da noite. Meu marido percebeu que algo estava errado antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Não perguntou demais. Ele me conhece o suficiente para saber quando o silêncio carrega peso. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Com a minha irmã, respondi. Depois eu explico. Ele assentiu. Não insistiu. Respeitar o tempo do outro também é uma forma de parceria. Tomei banho, troquei de roupa e sentei à mesa com um caderno. Não uso aplicativos para esse tipo de coisa. Prefiro papel. Ele não apaga, não falha, não some. Escrevi o nome da minha irmã no topo da página. Abaixo, uma lista simples. Bens, documentos, testemunhas, ameaças. Comecei pelo mais óbvio. O carro. Eu mesma tinha comprado. Transferido legalmente. Pagamentos rastreáveis. Não era um favor informal. Era patrimônio registrado. Se eles estavam usando, não era por direito. Era por apropriação. A casa.
Segundo minha irmã, estava no nome dela. Isso precisava ser confirmado. Muitas histórias começam com assinei sem ler e quase sempre terminam com não sabia que tinha perdido tudo. O dinheiro, transferências frequentes, controle unilateral, argumentos morais para justificar o abuso financeiro. Nada disso era novidade. O padrão se repetia. Passei para a próxima linha ameaças. Se você sair, o bebê fica. Essa frase não era apenas cruel, era grave. Não se ameaça tirar uma criança sem consequências legais. Quem usa esse tipo de discurso acredita que a vítima não reagirá ou que não saberá como reagir. Peguei o telefone e mandei uma mensagem curta para um advogado de confiança. Não era um amigo íntimo. Era melhor assim. Profissionais sérios não misturam empatia com improviso. Preciso conversar. Situação familiar delicada. Não é urgente hoje, mas será. Guardei o telefone. No dia seguinte, acordei cedo. Fui direto à pousada. Minha irmã estava acordada, sentada na cama, tentando acalmar o bebê. Ela parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, existencialmente. Dormiu? Perguntei. Um pouco. Hoje a gente começa a colocar as coisas no lugar, eu disse. Ela não respondeu, apenas me observou. Começamos pelos detalhes práticos. Onde estavam os documentos? Quem tinha acesso às contas? Quando foi a última vez que ela assinou algo sem entender direito, cada resposta vinha acompanhada de uma expressão de culpa silenciosa. Eu cortei isso rapidamente. Você não precisa se justificar, eu disse. Precisa lembrar. Ela respirou fundo e continuou. Descobrimos que o telefone antigo ainda estava ativo, mas em posse do marido. Isso explicava o silêncio forçado. Ele controlava a comunicação, um método comum. Isolamento primeiro, dependência depois. Você vai precisar de um número novo, eu disse, e só 3 pessoas vão tê-lo. Eu, você e o advogado. Ela assentiu. No fim da manhã, recebi a resposta do advogado. Marcamos para o dia seguinte. Não era pressa, era precisão. À tarde, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz masculina contida demais para ser casual. Estou tentando falar com minha esposa. Reconheci imediatamente, não pela voz, pela postura. Ela não está disponível, respondi. Quem fala? A irmã dela. Houve uma pausa breve. Calculei cada segundo. Isso é um assunto de casal, ele disse. Não quando envolve ameaça, respondi. O silêncio voltou, mais pesado agora. Ela levou meu filho, ele tentou. Ela levou o próprio filho, corrigi. E isso é tudo o que vou dizer por telefone. Você não tem ideia do que está fazendo, ele respondeu. Tenho, eu disse. Exatamente por isso estou calma. Desliguei. Minutos depois, outra ligação. Desta vez, uma mulher. Eu só quero ajudar, disse a voz doce demais para ser sincera. Você sabe como sua irmã é instável. Sorri sozinha. Sei exatamente como ela é, respondi. E sei como a senhora fala quando quer parecer razoável. Estamos preocupados com o bebê. Se estivessem, não teriam colocado uma mãe na rua, encerrei. Bloqueei o número. Voltei para o quarto da pousada. Minha irmã me olhou apreensiva. Eles ligaram, não ligaram? Ligaram, respondi. Isso é bom. Bom. Significa que perceberam que perderam o controle? Ela não parecia convencida. E agora? Sentei à frente dela. Agora a gente deixa eles se moverem. Pessoas assim cometem erros quando acham que ainda mandam, e eu pretendo deixar que cometam todos. Ela segurou minha mão. Estava fria. Eu confio em você, disse. Assenti. Confiança é um risco, mas também é uma responsabilidade, e naquele momento eu tinha certeza de que não desperdiçaria nenhuma das duas. Eu sabia que a partir daquele ponto qualquer movimento em falso poderia custar caro, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Quando alguém perde o controle de uma pessoa, a primeira reação não é aceitar, é testar limites, provocar, intimidar. Por isso eu não corri. Na manhã seguinte, antes de qualquer reunião com advogado ou banco, voltei à pousada.
Minha irmã estava sentada à pequena mesa com o bebê dormindo no carrinho improvisado ao lado. O quarto continuava simples, silencioso. Aquilo era bom. Silêncio é proteção quando se sabe usá-lo. Hoje ninguém fala com eles, eu disse sem rodeios. Nem você, nem eu. Ela assentiu, mas os olhos denunciavam tensão. E se eles vierem aqui? Não virão, respondi. Ainda não sabem onde você está, e eu não pretendo facilitar isso. Abri minha bolsa e tirei uma pasta fina organizada na noite anterior. Dentro, cópias de comprovantes, anotações, datas. Não era um dossiê completo, mas era um começo sólido. A partir de agora, a gente faz tudo por etapas, expliquei. Sem confrontos diretos, sem mensagens longas, sem explicações emocionais. Ela me olhava como se estivesse aprendendo uma língua nova. Pessoas que controlam os outros vivem de reação, continuei. Quando não recebem reação, ficam desorientadas e começam a errar. Saí da pousada e segui direto para o banco onde minha irmã mantinha a conta principal. Não fui ao caixa comum, pedi para falar com o gerente, conhecia o procedimento e conhecia o peso de uma conversa conduzida com calma. Expliquei a situação sem exageros. Abuso financeiro, retenção de cartão, transferências não autorizadas. O gerente não demonstrou surpresa. Histórias assim chegam até eles com mais frequência do que se imagina. Precisamos verificar acessos, ele disse, mas de imediato posso bloquear movimentações externas. Faça, respondi. Cada passo era registrado, protocolado. Nada seria feito no impulso. Quando saí de lá, eu tinha em mãos mais do que bloqueios. Tinha rastros, horários, destinos. À tarde encontrei o advogado. Não dramatizei, não pedi favores, apenas apresentei fatos. Ele ouviu com atenção, fez perguntas objetivas e confirmou algo que eu já sabia. Isso não é um conflito conjugal, é um padrão de abuso com indícios claros de apropriação indevida. Era importante ouvir isso de alguém de fora, não para validar minha raiva, mas para alinhar a estratégia. O erro deles, ele disse, foi acreditar que ela não teria retaguarda. Sorri discretamente. Ainda não sabem disso, respondi. Voltei para a pousada no fim do dia. Minha irmã estava mais calma. O bebê brincava no chão com um brinquedo improvisado. Pequenas vitórias também contam. Eles mandaram mensagem, ela disse, mostrando o telefone novo, de um número desconhecido. Peguei o aparelho e li. Isso não precisa ficar feio. Você está sendo influenciada. Vamos resolver como família. Não havia ameaça explícita. Era melhor do que isso. Era manipulação. Não responde, eu disse. Guarda. Só isso? Só isso. Ela respirou fundo. Eu sempre achei que se eu fosse paciente, as coisas se ajeitariam. Olhei para ela com cuidado antes de responder. Paciência só funciona quando o outro lado respeita limites. Quando não respeita, vira licença. Ela ficou em silêncio, absorvendo. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. O mesmo número da sogra. Atendi. Você precisa parar com isso, ela disse sem rodeios. Está confundindo as coisas. Não estou, respondi. Sua irmã está frágil. Você está colocando ideias na cabeça dela. Ela está frágil porque foi expulsa de casa com um bebê, corrigi. Nós só queríamos o melhor. O melhor para quem perguntei. Houve uma pausa curta. Você sempre foi difícil, ela disse. Sempre achou que sabia mais. Não respondi. Eu sempre soube onde estavam meus limites. Isso vai acabar mal, ela ameaçou, finalmente deixando escapar. Vai acabar, eu disse, mas não como a senhora imagina. Desliguei. Voltei para o quarto e sentei ao lado da minha irmã. Eles estão nervosos, eu disse, e isso significa que estamos no caminho certo. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu sei. Segurei a mão dela. Mas agora você não está sozinha. Isso muda tudo. Antes de sair, organizei o próximo passo mentalmente. Não seria uma denúncia imediata. Não ainda. Primeiro eu precisava que eles falassem demais, que se sentissem seguros o suficiente para cometer o erro final. Pessoas assim sempre cometem.
E quando isso acontece, não há discurso que apague o que foi dito, nem justificativa que apague o que foi feito. Eu não precisava pressa, precisava de tempo. E o tempo naquele momento estava do meu lado. O silêncio começou a incomodá-los mais do que qualquer confronto. Eu sabia disso porque já tinha visto esse tipo de reação antes em outros contextos com outras pessoas que confundem autoridade com posse. Quando não há resposta imediata, quando a vítima não implora nem se explica, o controlador perde o chão. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo demais para ser coincidência. Número desconhecido. Atendi sem pressa. Precisamos conversar, disse a voz do marido da minha irmã, agora menos segura, mais áspera. Não respondi. Vocês precisam esperar. Você não pode decidir isso, ele rebateu. Posso corrigir, porque neste momento vocês não estão em posição de exigir nada. Houve um silêncio curto, tenso. Isso está fugindo do controle, ele disse, como se estivesse narrando um problema técnico. Concordei, e foi você quem perdeu o controle primeiro. Desliguei antes que ele encontrasse outra tentativa de intimidação. Não bloqueei o número. Ainda não. Eu queria que falassem, que deixassem rastros. Naquele mesmo dia recebi mensagens de familiares distantes, primos, tias, gente que nunca ligava. O discurso era sempre o mesmo, com pequenas variações. Estamos preocupados. Isso é coisa de casal. Pense no bebê. Era o coro previsível de quem só conhece uma versão da história. Não respondi a nenhuma. À tarde, minha irmã me mostrou algo que mudou o ritmo das coisas. Estão falando de mim, disse com a voz baixa. Ela me entregou o telefone. Um vídeo curto circulava em grupos de mensagens. Mostrava uma mulher pedindo dinheiro no sinal com um bebê no colo. O enquadramento era distante, mas suficiente para reconhecê-la. A legenda sugeria que ela fazia aquilo por escolha, que era instável, que estava tentando chamar atenção. Fechei os olhos por um segundo. Eles estão tentando controlar a narrativa, eu disse. As pessoas estão comentando, ela continuou. Dizem que eu sou irresponsável. Isso era esperado. Ela me olhou surpresa. Esperado. Sim, respondi. Quando alguém percebe que perdeu o controle direto, tenta ganhar apoio indireto. Opinião pública, vergonha, pressão social. É mais barato do que advogado. Ela parecia prestes a chorar, mas se conteve. O que a gente faz? Nada, respondi, ainda. Ela respirou fundo, claramente contrariada. Eles estão me expondo. Estão, concordei, e isso vai custar caro para eles. Expliquei com calma. Não era hora de rebater vídeo por vídeo, comentário por comentário. Cada reação precipitada só reforçaria a narrativa deles. O erro deles estava em exagerar, em ir longe demais. Quanto mais eles falarem agora, mais fácil será mostrar quem realmente agiu de má fé, expliquei. Naquela noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, mensagem escrita. Se você não aparecer, vamos registrar ocorrência. A criança foi levada sem autorização. Mostrei ao advogado imediatamente. Ele respondeu com uma frase curta. Guarde tudo. Isso é ameaça. No dia seguinte, outro passo importante. Fomos ao pediatra. Não por emergência, mas por registro. O bebê precisava de acompanhamento e eu precisava de documentos. O médico anotou o estado geral, a exposição ao calor excessivo, a alimentação irregular. Nada exagerado, apenas factual. Cada detalhe era um tijolo. Enquanto isso, do outro lado, eles se agitavam. Um conhecido em comum avisou que o carro estava sendo usado normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se fosse deles. Eles acham que ainda mandam, eu disse ao advogado, esse é o erro. Ele concordou. Pessoas assim só recuam quando percebem que estão sendo observadas por quem não podem manipular. Naquela tarde decidi provocar um pouco, não muito, apenas o suficiente. Enviei uma mensagem curta para a sogra. Precisamos conversar com calma, sem ameaças, sem terceiros. Escolha um local público. A resposta veio rápido demais. Claro, sempre quis resolver isso civilizadamente. Sorri. Eles acham que ganharam, eu disse à minha irmã.
E ganharam ela? Perguntou insegura. Não respondi. Eles só aceitaram falar. E quem fala demais erra. Combinei o encontro para 2 dias depois. Um café conhecido, movimentado neutro. Horário comercial. Nada de cantos escuros ou salas fechadas. Tudo precisava ser limpo. Na véspera, sentei com minha irmã e expliquei o que aconteceria. Você não vai, eu disse. Mas é sobre mim. Justamente por isso. Ela assentiu, embora fosse visível o conflito interno. Não era fácil ficar fora da própria história, mas às vezes, para vencer, é preciso sair do palco. Eu vou ouvir, continuei, e vou fazer perguntas simples, nada acusatório, só o suficiente para eles se sentirem à vontade. E se eles mentirem? Melhor ainda. Ela respirou fundo. Eu confio em você. Assenti. Naquela noite, antes de dormir, pensei no semáforo, no calor, no barulho, no bebê adormecido no colo dela. Tudo aquilo parecia distante agora, mas era o centro de tudo. Eles tinham começado a se mover, tinham exposto demais, acreditavam que ainda controlavam o jogo. Mas o jogo já tinha mudado. E eles ainda não tinham percebido. Cheguei ao café 10 minutos antes do horário combinado. Não por ansiedade, mas por observação. Escolhi uma mesa próxima à janela de onde era possível ver a entrada, o balcão e parte da calçada. Pedi um café simples, nada que chamasse atenção. Ambientes neutros deixam as pessoas mais descuidadas. Eles chegaram juntos. O marido da minha irmã caminhava à frente confiante demais para quem dizia estar preocupado. A mãe vinha logo atrás, postura rígida, olhar atento. Cumprimentaram-me como se estivéssemos ali para discutir um assunto doméstico trivial. Sentei-me ereta. Não sorri. Não fechei a expressão. Neutralidade também é uma forma de controle. Obrigada por terem vindo, eu disse. Prefiro resolver as coisas com clareza. Também queremos, respondeu a sogra com um tom quase cordial. Isso virou um mal-entendido grande demais. Assenti lentamente. Talvez, respondi. Por isso vamos falar com calma. Pedi mais um café. Não ofereci nada a eles. Pequenos detalhes ajudam a definir quem conduz a conversa. Onde está minha irmã agora? Perguntou o marido direto demais. Em segurança, respondi. Como deveria ter estado desde o início. Ele suspirou teatral. Ela sempre foi dramática. Não corrigi. Apenas observei. Vamos aos fatos, eu disse. O carro que está sendo usado por vocês foi comprado por mim e transferido para o nome dela. Certo. Ele trocou um olhar rápido com a mãe. Era um carro da família, disse ele. Ela se casou. Tudo virou família. Inclinei a cabeça como quem considera o argumento. Então vocês confirmam que estão usando um bem que não está no nome de vocês? Estamos administrando, corrigiu a mãe. Para o bem de todos. Anotei mentalmente a palavra administrando. E o dinheiro da conta dela? Perguntei. As transferências frequentes. Ela concordou, respondeu o marido. Eu precisava investir no meu negócio. Há algum documento que comprove esse acordo? Perguntei, mantendo o tom neutro. Ele riu como quem se diverte com a ingenuidade alheia. Isso não é empresa, é casamento. Assenti de novo. O erro começava a se desenhar. E a casa, continuei. Está no nome dela. Por que ela foi mandada embora? A mãe respirou fundo como se estivesse cansada de explicar o óbvio. Porque ela estava instável. Não é ambiente para uma criança. Instável, como perguntei. Emocional, respondeu. Questionava demais. Criava conflito. Olhei para os dois. Então, para manter a estabilidade, vocês decidiram expulsar uma mãe com um bebê. Ela saiu porque quis, disse o marido rápido demais. Ninguém colocou uma faca no pescoço dela. Mas colocaram a criança na equação, observei. Disseram que ficariam com o bebê. O silêncio que se seguiu foi breve, mas suficiente. Foi um comentário, disse ele. Um exagero do momento. Um comentário que configura a ameaça, respondi. Vocês têm noção disso? A sogra apertou os lábios. Você está transformando isso em algo maior do que é. Não corrigi. Eu estou organizando. Eles se remexeram nas cadeiras. O café esfriava.
Vamos ser práticos, eu disse. Vocês consideram que o carro, a casa e o dinheiro da minha irmã pertencem à família de vocês? O marido respondeu sem hesitar. Sim. A mãe assentiu. Guardei aquela resposta como quem fecha uma pasta invisível. Entendo, eu disse, e pretendem continuar assim. É o natural, respondeu a sogra. Uma mulher casada precisa entender seu lugar. Não reagi, não retruquei, apenas deixei que falassem. E quanto à criança, perguntei, se minha irmã não aceitar essas condições? O marido apoiou os cotovelos na mesa. A gente resolve por outros meios. Que meios, insisti. Legais, respondeu ele com um meio sorriso. Assenti. Não fiz mais perguntas. O suficiente já tinha sido dito. O erro final estava ali exposto sem disfarce. Levantei-me com calma. Agradeço a franqueza, eu disse. Era isso que eu precisava. Precisava de quê? Perguntou a sogra desconfiada. De clareza respondi. Paguei a conta. Não me despedi com afeto, apenas com educação. Quando saí do café, o ar parecia mais leve. Não porque o problema estivesse resolvido, mas porque agora ele tinha contornos nítidos. Eles haviam admitido tudo sem perceber. Propriedade indevida, ameaça, intenção. No carro liguei para o advogado. Eles falaram, eu disse. Tudo o que precisávamos, ele perguntou. Mais do que imaginavam. Então agora começamos. Voltei à pousada para avisar minha irmã. Ela me ouviu em silêncio, os olhos atentos. Eles disseram isso mesmo? Perguntou incrédula. Disseram, confirmei, e disseram achando que estavam certos. Ela fechou os olhos por um instante. E agora? Segurei as mãos dela. Agora a justiça entra em cena, sem barulho, sem humilhação, mas sem recuo. Ela respirou fundo. O bebê dormia tranquilo. Vai doer neles? Perguntou com receio e culpa misturados. Vai, respondi, mas não porque eu queira machucar. Vai doer porque eles ultrapassaram limites que não se atravessam impunemente. Naquela noite, enquanto eu organizava os documentos finais, pensei em como pessoas assim confundem silêncio com fraqueza. Acham que quem não reage, não vê. Que quem não grita, não age. Eles estavam prestes a aprender o contrário. O processo não começou com sirenes nem com visitas inesperadas. Começou com papéis, protocolos, comunicações formais que não pedem licença nem fazem barulho. É assim que as coisas realmente mudam quando alguém acredita que ainda manda. Na manhã seguinte, ao encontro no café, o advogado entrou com as medidas cabíveis. Não como ataque, mas como resposta. Pedido de proteção patrimonial, registro das ameaças, solicitação de guarda provisória em favor da mãe, com base nos fatos documentados. Tudo frio, objetivo, irrefutável. Minha irmã não precisou aparecer. Isso foi importante. Ela precisava de descanso. Precisava voltar a existir sem estar em estado de alerta permanente. O bebê também. Aquela fase de sobrevivência constante cobra um preço alto demais. Enquanto isso, do outro lado, o movimento foi imediato. O marido ligou, depois mandou mensagens, mudou o tom. Onde antes havia arrogância, agora surgia urgência. Onde antes havia certeza, agora surgia tentativa de negociação. Vamos resolver isso de outra forma. Você está exagerando. Não precisa envolver advogado. Não respondi. A sogra tentou outro caminho. Mandou alguém conhecido, uma prima distante com discurso conciliador. Ela só quer ver o neto, disse a mulher ao telefone. Está sofrendo. Sofrimento não autoriza abuso, respondi. E visitas serão tratadas legalmente. Desliguei. No terceiro dia veio a notificação formal. O carro deveria ser devolvido. O uso indevido estava documentado. Havia prazo. Não era uma sugestão. Era uma ordem. Eles tentaram ganhar tempo. Alegaram desconhecimento. Pediram mais alguns dias. Não obtiveram resposta. Na sexta-feira, o carro apareceu estacionado na rua da pousada. Sem aviso. Sem pedido. Como quem devolve algo acreditando que isso apaga o resto. Não apagava. Minha irmã me ligou assim que viu pela janela. Eles deixaram o carro aqui? Eu sei, respondi. Não toque nele. Não. Não.
O advogado já foi informado. Tudo precisa seguir o caminho correto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, disse. Eu pensei, respondi, por isso te tirei de lá. Naquela mesma tarde surgiu a tentativa final. O marido apareceu na porta da pousada. Não sabia exatamente onde ela estava, mas tinha rastreado algo. Talvez alguém tivesse falado demais. Talvez ele tivesse seguido o carro. Pouco importava. A dona da pousada ligou para mim nervosa. Tem um homem perguntando por uma hóspede. Disse que é o pai da criança. Não deixe entrar, respondi. E chame a polícia se ele insistir. Ele insistiu. Quando a viatura chegou, ele mudou o discurso. Disse que estava ali por amor, que queria resolver tudo, que não sabia por que aquilo tinha virado um problema tão grande. Os policiais pediram documentos. Ele não tinha. Pediram ordem judicial. Ele não tinha. Pediram que se retirasse. Ele saiu xingando baixo, convencido de que estava sendo injustiçado. No dia seguinte, a medida de proteção foi deferida. Provisória, mas suficiente. Ele não poderia se aproximar da minha irmã, nem da criança sem autorização judicial. A sogra incluída. Qualquer tentativa seria registrada como descumprimento. Minha irmã leu o documento com as mãos tremendo. Isso significa que acabou? Perguntou. Não respondi. Significa que agora existe limite? Ela assentiu lentamente. Limite. Aquela palavra parecia nova para ela. As semanas seguintes foram de ajuste. A casa foi oficialmente reavaliada. Os documentos conferidos. Nada estava perdido. Tudo tinha sido apenas pressionado, manipulado, mas ainda era dela. O dinheiro começou a ser recuperado, parte por bloqueio, parte por rastreamento, o suficiente para garantir estabilidade imediata. Do outro lado, o silêncio. Um silêncio diferente do nosso, um silêncio de quem perdeu o palco. Soube por terceiros que a sogra dizia estar doente, que o filho estava abalado, que tudo tinha sido exagero. A narrativa tentava se reconstruir, mas já não encontrava plateia. Minha irmã começou a respirar melhor. Literalmente. Dormia mais. O bebê ganhou peso. Sorriu mais. Pequenas coisas, mas reveladoras. Eu não sabia que dava para viver sem medo, ela disse uma noite sentada na cama da pousada. Dá, respondi. Mas primeiro alguém precisa te mostrar onde termina o medo dos outros e começa o seu espaço. Ela me olhou com olhos firmes, algo que eu não via havia muito tempo. Obrigada por não ter gritado por mim. Assenti. Gritar chama a atenção, eu disse. Resolver muda destino. Quando saí da pousada naquela noite, percebi algo simples. Eu não sentia mais tensão no corpo. A fase mais perigosa tinha passado. Eles tinham tentado tudo o que sabiam fazer e falharam. Restava apenas o último passo, não o mais ruidoso, mas o mais definitivo. O último passo não foi público. Não teve plateia, nem comentários, nem manchetes. Foi silencioso como quase tudo que realmente encerra ciclos. Minha irmã deixou a pousada numa manhã clara, sem pressa. Não saiu fugindo, saiu caminhando. O bebê dormia tranquilo no carrinho novo comprado com o próprio dinheiro recuperado. Não era luxo, era dignidade. Ela não voltou para na antiga casa. Ainda não. Algumas portas precisam ser abertas com calma, mesmo quando a chave já está na mão. Ficou temporariamente em um apartamento pequeno, alugado por ela perto de uma praça, de um posto de saúde, de uma vida possível. Eu a ajudei no começo, não como salvadora, mas como estrutura. Depois recuei, porque ajudar demais também cria dependência, e a última coisa que eu queria era substituir um controle por outro. O processo judicial seguiu, sem espetáculo, sem vingança teatral, apenas consequência. O carro foi definitivamente restituído. A casa permaneceu no nome dela. O dinheiro em parte recuperado, em parte convertido em aprendizado caro para quem achou que podia tomar o que não era seu. A guarda do bebê ficou com a mãe, não por pena, por lógica.
O ex-marido tentou mais uma vez, uma mensagem longa e ensaiada dizendo que estava arrependido, que a mãe tinha influenciado demais, que agora entendia, que queria recomeçar. Minha irmã leu, respirou, apagou. Não me pediu opinião, e isso para mim foi a maior vitória. Soube depois que a sogra parou de frequentar certos círculos. Gente que gosta de mandar costuma se afastar quando percebe que não manda mais. O filho perdeu espaço no próprio trabalho, não por boicote, mas porque pessoas inseguras costumam cometer erros quando o medo substitui a arrogância. Não senti alegria com isso, tampouco culpa, senti encerramento. Algumas semanas depois, voltei a passar pelo mesmo semáforo onde tudo começou. O sinal fechou. O trânsito parou. O calor era o mesmo. As buzinas também. Mas a cena era outra. Não havia minha irmã ali. Não havia bebê no colo. Não havia latinha. Havia apenas o cruzamento comum de uma cidade grande, seguindo seu ritmo indiferente. Enquanto esperava o sinal abrir, pensei em quantas histórias como aquela passam despercebidas todos os dias. Quantas mulheres são empurradas pouco a pouco para fora da própria vida, sem perceber quando começou. Quantas confundem paciência com submissão. Quantas acreditam que silêncio é proteção. E pensei também em quantas vezes a vingança não precisa ser barulhenta para ser completa. Não foi o sofrimento deles que me deu alívio. Foi o reequilíbrio. Foi ver alguém recuperar o próprio eixo. Foi a sensação rara de justiça que não destrói tudo ao redor, apenas recoloca cada coisa no lugar certo. Minha irmã me ligou naquela noite. Hoje eu levei meu filho para tomar vacina sozinha, disse com um tom quase casual. E como foi? Normal, respondeu. Isso foi incrível. Sorri. A normalidade, quando volta depois do caos, é um luxo silencioso. Se você ouviu essa história até aqui, talvez tenha reconhecido algo nela. Talvez uma pessoa, talvez uma situação, talvez um medo que você ou alguém próximo ainda carrega. Se for o caso, lembre-se: sair de uma situação injusta não é fraqueza, é lucidez. E buscar ajuda não diminui ninguém, apenas encurta o caminho. Se você está em Portugal ou em qualquer país da União Europeia, saiba que histórias como essa também atravessam fronteiras. O abuso muda de idioma, mas o padrão é o mesmo. E a saída começa sempre com um passo consciente. Se essa história te tocou de alguma forma, escreva nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Compartilhar também é uma forma de quebrar o silêncio. E se quiser continuar acompanhando relatos reais, humanos e sem romantização da dor, considere se inscrever. Às vezes, ouvir a história certa no momento certo faz toda a diferença.